Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho tratado aqui no canal, que é sobre os charás do Novo Testamento, né? Os charás da Bíblia. E por que que eu estou trazendo esse vídeo? Porque ele é de extrema importância para a interpretação dos textos, para a interpretação dos personagens bíblicos. É isso para nós colocarmos cada personagem dentro do seu devido lugar. Então, para começarmos esse vídeo, eu separei um texto aqui, que é o texto onde relata quem eram os 12 apóstolos. E mediante esses 12 apóstolos, nós vamos destrinchar sobre cada um deles e sobre os seus charás citados nas Escrituras. Então vamos lá, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 2, 3 e 4, que diz assim: São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Então aqui, nós já vamos conseguir compreender dentro dos 12 que já existiam charás. E o primeiro chará que eu gostaria de citar aqui era Simão. E esse Simão, ele passou a ser chamado pelo Cristo, né, pelo nosso Cristo, pelo nosso Messias, como Cefas. Cefas significa pedra ou rocha. E esse nome transliterado chegou até nós como Pedro. Em alguns outros países é Pietro, em outros Pierre, e por aí afora. Porém, chegou até nós como Pedro. E esse Simão Pedro, ele não pode ser confundido com o Simão o Zelote. Simão o Zelote, esse Zelote, ele não é um sobrenome. Na verdade, ele é uma característica, se assim a gente pode dizer. É uma indicação sobre quem é esse Simão. E esse Simão o Zelote, no qual é citado aqui, ele fazia parte de um grupo de seitas do judaísmo naquela época, no qual existiam alguns grupos de seitas. Um desses grupos eram os fariseus, os essênios e os zelotes. E os zelotes, eles tinham por característica serem pessoas extremamente violentas, rebeldes porque eles não se conformavam com o Império Romano ali dominando em Jerusalém. Então, eles tomavam medidas muito drásticas e muitas vezes eram conhecidos até mesmo como terroristas, pessoas que realmente usavam de violência fervorosa para poder dar prosseguimento às suas causas. Então, ele era conhecido como Zelote, um camarada extremamente rebelde, né? Para poder estar dentro desse grupo, ele era considerado um rebelde. E ele muitas vezes é confundido com o Simão Pedro, só que Pedro, ele não era especificamente um rebelde, ele era uma pessoa mais impulsiva. Pedro, ele era um camarada que todas as vezes que o mestre se referia aos 12, Pedro, ele, de certa forma, ele tomava a palavra muitas vezes. Em alguns momentos, ele era impulsionado pelo Espírito Santo, em outros momentos não, mas ele era um camarada mais impulsivo, uma pessoa mais impulsiva, enquanto Simão o Zelote, ele era conhecido por sua rebeldia. Isso era para vocês verem a importância do chamamento do Messias. O Messias, ele não olhou para a pessoa, para o que a pessoa fazia, mas ele chamou porque ele veio resgatar pecadores, veio resgatar doentes, não veio buscar sãos, não. Ele veio buscar aqueles que realmente precisavam deles, no qual hoje eu preciso e eu acredito que você também precisa. Então, já entendemos quem eram os Simãos, né? Então vamos passar agora para João. João, o irmão de Tiago, aqui nessa formulação. João, o irmão de Tiago, ele escreveu o Evangelho de João, que nós conhecemos, escreveu as 3 cartas também que levam o seu nome, João, e escreveu Apocalipse, esse João. Só que existe um outro João que é muito confundido, que é o João Batista.
João que veio como precursor do Messias, João que veio para preparar o caminho para o Senhor, João que batizava as pessoas chamando elas ao arrependimento, o mesmo João que batizou o Messias, esse João Batista, ele nasceu meses antes do Messias e veio num tempo oportuno para poder preparar esse caminho para o Messias, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, dizendo que ele veio para tirar o pecado do mundo e por aí afora. Então, João Batista, ele foi considerado o último apóstolo do Antigo Testamento. E João, o apóstolo, ele foi quem era um dos 12 e ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas que levam o seu nome e Apocalipse. E muito provavelmente João Batista, ele morreu decapitado no período ainda do ministério de Cristo. E João, o apóstolo, ele morreu já na sua velhice, até porque Apocalipse ele foi escrito mais ou menos em 96, no máximo em 96 depois de Cristo. E João posteriormente veio a falecer pouco antes do ano 100 depois de Cristo. Então a gente já conseguiu entender também os Joãos, tá? Tá claro até aí? Beleza. Agora vamos passar para o Tiago. Tiago, que era irmão de João, né? Os dois eram filhos de Zebedeu. Só que Tiago, ele era muito confundido também com outro Tiago que eu citei aqui, que era Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, ele é conhecido no Evangelho de Marcos como Tiago Menor. E Tiago Menor não queria dizer que ele era o menor dos 12, não era isso. Poderia indicar que ele era de pequena estatura, ou poderia indicar que ele era novo, era o mais novo do grupo. Não se sabe exatamente por que ele foi chamado por Marcos de o menor, mas ele tinha essa característica. Mas esse Tiago ele era filho de Alfeu. Esse era um indicativo de quem era esse Tiago, para não confundir com o Tiago, irmão de João. Espero que não esteja ficando confuso até aqui, tá? Mas Tiago, filho de Alfeu, era um, e Tiago, irmão de João, era outro, beleza? Mateus, ele também é chamado por Lucas, no Evangelho de Lucas, como Levi. E Levi, quando é citado, ele é citado como Levi, filho de Alfeu. Muitos historiadores, isso aqui é só uma nota de rodapé, um parêntese. Esse Levi, ele poderia ser irmão de Tiago, filho de Alfeu. É o que muitos historiadores, muitos teólogos indicam que poderia ser. Mas, como Alfeu também era um nome comum da época, não dá para se ter certeza se realmente eram filhos do mesmo pai. Só que o indicativo de que, poxa, Pedro e André eram irmãos, João e Tiago eram irmãos, nós já podemos compreender que o aspecto familiar é muito, muito forte quando Cristo os chama, embora não sejam todos irmãos. No caso que nós vamos encontrar de Filipe e Bartolomeu. No caso, Bartolomeu, ele também é chamado e conhecido como Natanael. Bartolomeu, ao que a história indica, não era um nome especificamente, mas era uma indicação de quem ele era filho. E Natanael seria o seu nome verdadeiro, seria o seu real nome. Então, ele é citado como Natanael em João, capítulo 1, a partir do versículo 45. Nós vamos encontrar ali o relato de Filipe anunciando que tinha encontrado o Messias e chamando Natanael para conhecer o Messias também. Então, a partir do momento que ele se achega ao Messias, o Messias o chama para segui-lo. Então, nós podemos entender que Bartolomeu e Natanael também era a mesma pessoa, basicamente, né? Muitos vão dizer que não e tal, mas ao que tudo indica, historicamente, sim, era a mesma pessoa. E aí, voltando para o nome de Tiago, nós podemos entender que existia o Tiago, como eu falei, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e tinha mais um Tiago. Wellington, aí você quer me deixar doido? Quanto Tiago assim você está achando na Bíblia? Exatamente. Esse outro Tiago, ele passa a entrar no cenário após a morte e ressurreição de Cristo. E muito provavelmente era o irmão de Cristo. Cristo tinha irmãos
e no caso um deles era Tiago. Tiago, ele foi convertido, muito provavelmente se converteu após a morte de Cristo, e posteriormente ele levou com tanto afinco o evangelho, reconhecendo que Cristo era o Messias, que ele passou a liderar a igreja de Jerusalém. E existe um fato importante que nós temos que nos atentar para essa questão do nome. Por isso que eu disse que os nomes da Bíblia, eles são fundamentais para a interpretação. Por quê? Em Atos capítulo 12, existe o relato ali sobre a morte de Tiago. E a morte de Tiago, esse Tiago que morreu, foi Tiago, irmão de João. Posteriormente, no mesmo capítulo, Pedro também é preso e milagrosamente ele é liberto da prisão, levado para fora da prisão e milagrosamente, foi salvo da prisão. Beleza. Foi até a casa onde os irmãos estavam reunidos, chegou lá, relatou tudo o que tinha acontecido e pediu para que os irmãos avisassem a Tiago tudo o que tinha acontecido. Mas Tiago tinha morrido. Tiago morreu antes dele ser preso e depois, posteriormente, ele ser solto milagrosamente. Como assim? Tá vendo a importância da interpretação? Esse Tiago que Pedro fala para poder anunciar, muito provavelmente era o Tiago, irmão de Cristo, que já era, naquele período, o líder da igreja em Jerusalém. Tanto que no capítulo 15 de Atos também, nós vamos encontrar ali o Concílio de Jerusalém e Tiago ali demonstrando o papel fundamental que ele tinha na igreja ali, como o líder, como quem realmente tinha o papel de liderar a igreja de Jerusalém. E mais um ponto importante sobre Tiago, irmão de Jesus, é que muito provavelmente ele também escreveu a carta que leva o seu nome no Novo Testamento, Tiago, tá? E, continuando aqui os charás da Bíblia, nós vamos chegar até Judas. Judas, também conhecido como Tadeu. E é relacionado esse nome Tadeu a Judas, por quê? Para não confundir também com Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. E esse Judas Iscariotes, esse nome Iscariotes, muito provavelmente não era um sobrenome, mas era uma alusão à cidade de onde Judas havia saído, né? Se eu não me engano, a cidade de Criote, alguma coisa assim. Mas era mais uma especificação da cidade da onde Judas havia saído. Porém, em muitas das passagens, quando vai falar de Judas, vai sempre dizer no final o traidor. Então é sempre importante a gente destacar isso. Judas Iscariotes, que foi quem traiu o mestre, e tinha Judas Tadeu, que em algumas passagens é colocado como Judas, filho de Tiago, ou em alguns momentos, irmão de Tiago, que especificava mais ou menos um grau de parentesco. Só que também não pode ser confundido com o outro Judas. Aí vocês vão falar assim, poxa, Wellington, quanto Judas é esse? E eu sei que pode parecer muita informação. Porém, vocês assistindo com calma, eu acredito que vocês vão compreender. Judas, quem traiu Jesus. Judas, também é conhecido como Tadeu, né? Que eu acabei de citar aqui, também é conhecido como filho ou irmão de Tiago. E o outro Judas, que é o irmão de Jesus. Lembra que eu falei que Jesus tinha irmãos? Então, ele tinha Tiago e Judas, além de outros. Mas os dois que aparecem mais no cenário é Tiago e Judas. E Judas ele tem um papel fundamental também, porque muito provavelmente foi quem escreveu a carta que leva o seu nome no Novo Testamento, que é a carta de Judas, que é uma carta que vem antes de Apocalipse. É o penúltimo escrito do Novo Testamento, em ordem lógica, como está descrito na Bíblia protestante. Tá? Então, vocês conseguiram pescar? Conseguiram pegar? Simão, a gente entende que tem dois, mas são diferentes. Tiago, nós entendemos que são três, que eu citei aqui, tem até mais, mas eu citei os três que são mais falados na Bíblia, no Novo Testamento, são os três mais citados, então eu separei aqui os três. Irmão de João, filho de Alfeu e o Tiago, irmão de Jesus, tá? Só que os dois que eram discípulos eram João, irmão de João, Tiago, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu.
tá? E o Tiago, irmão de Jesus, ele não estava contado entre os 12, mas posteriormente ele teve um papel fundamental na caminhada do evangelho em si, tá? E citei aqui sobre os Tiagos, citei sobre os Joãos, tá? Que também é importantíssimo destacar, sobre os Judas. Então, eu gostaria de segurar até aqui, tá? Eu não vou falar mais nomes, porque senão o vídeo ele vai ficar muito longo e eu acho que é muita informação para esse primeiro vídeo. Se você gostou até aqui e tem mais dúvidas, é só você comentar aqui embaixo, aqui, ó, comenta dizendo se você quer os charás da Bíblia 2.0, que aí eu vou buscando mais informações e mais nomes na Bíblia que se confundam bastante, para que vocês consigam também ter essa compreensão, tá? Mas comentem aqui. Mas se esse já ajudou vocês a tirar bastante dúvida, a esclarecer bastante as questões, então valeu a pena. Já está de bom tamanho e fico feliz por isso. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like. Se eu vacilei em alguma coisa, se eu dei algum mole, deixem nos comentários aí. Poxa, Wellington, ó, você deu mole nisso aqui. Pode deixar porque é um aprendizado que nós vamos tendo ao longo da caminhada e, infelizmente, em algum momento a gente pode acabar falhando em alguma fala, em alguma coisa, até porque eu sou um ser humano, falho e totalmente suscetível a erros, tá? Então, espero que de certa forma tenha contribuído o conteúdo, de certa forma tenha ajudado vocês. Se ajudou, se tirou dúvidas e tudo mais, deixe nos comentários aqui. Poxa, Wellington, muito obrigado porque eu fui esclarecido concernente a esse assunto, eu tinha muitas dúvidas, eu confundia muito. Eu falo isso e a minha motivação para poder montar esse vídeo aqui foi porque eu, em muitos momentos, confundi muitos inscritos. Inclusive em uma das pregações há um tempo atrás que eu trouxe, eu acabei confundindo uma fala e eu tenho certeza que vocês vão se ligar. Existe um escrito no Evangelho de João que ele vai falar sobre João Batista e ele relata lá: importa que eu diminua e que ele cresça. Ali a fala é de João Batista, mas o escrito é de João, o apóstolo. Olha só a diferença, que muitas vezes, se a gente não se atentar, acaba trazendo confusão. Então foi uma motivação minha para que eu viesse a trazer esse vídeo para vocês e espero que tenha realmente servido de grande ajuda, tá? Peço mais uma vez, se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante no crescimento do mesmo. Além de compartilhar o vídeo, que para mim é fundamental. Eu ficaria muito feliz se todos vocês conseguissem compartilhar com as pessoas que vocês conhecem esse conteúdo, não só esse, como os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, para que a propagação da palavra ela não ficasse só entre nós, mas que ela fosse levada a outras pessoas, para que esse que vos fala diminua e que o nome do Senhor seja exaltado sempre e glorificado sempre, através da minha e da sua vida. Então, agradeço a todos que chegaram até aqui. Se vocês, quem chegou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não tem só esse vídeo aqui, tem mais vídeos aqui no canal. Confere lá, que são temas diversos, interessantes e importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Então não deixa de conferir, aguardo você lá e agradeço demais por cada um que assistiu o conteúdo até aqui, tá bom? Então, Deus vos abençoe grandemente e não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar nem pensar. Forte abraço a todos.